Caros amigos, no vídeo de hoje eu vou falar da importância de São John Henry Newman para a literatura católica em língua inglesa. De certa forma, São John Henry Newman permeia todo o curso que eu dei, não é? Os vídeos que vocês vão encontrar aqui no canal, cujo a primeira parte do título é sempre Literatura Católica, não é? Que foram aulas de introdução ao romance católico que eu dei. No momento da gravação ainda estou finalizando, não é? Este pequeno curso, e a maior parte dos autores são de língua inglesa, não é? A maior parte dos autores é de língua inglesa. Então a influência de São John Henry Newman é muito nítida sobre esses autores, e eu quero falar um pouco da importância dele, não é? Para essa literatura católica propriamente que hoje nós temos. E eu vou tirar, o vídeo vai ser um pouco mais curto, não vai ser uma aula muito longa, não é? Eu vou tirar a parte da influência de um dos ensaios que compõem a Idea of a University, né? A ideia de uma universidade, em que São John Henry Newman fala especificamente sobre uma literatura católica em língua inglesa. O discurso é em 1854, depois na fundação da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Católica de Dublin, de que São John Henry Newman foi o primeiro reitor, a pedido do arcebispo de Dublin. E ele, para todas as faculdades, ele dá uma série de conferências de abertura, não é? Que compõem o livro A Ideia de uma Universidade. E uma delas é para a Faculdade de Filosofia e Letras. E ele fala de uma literatura católica inglesa propriamente. Mas o que ele diz primeiro é acerca da necessidade de se conhecer o estilo. Né? Ele não fala de uma literatura religiosa, ele diz que a Universidade Católica precisa dar uma formação literária católica, claro, mas não é uma formação para a literatura católica, ou seja, uma formação que capacite futuros escritores, alguém que tem essa vocação, que encontre os meios do ofício, mas não uma literatura religiosa feita por santos ou clérigos. Mas antes de entrar nessa parte do capítulo, né, no ensaio English Catholic Literature, ele fala primeiro o que é a literatura. Ele fala da necessidade do escritor conhecer o seu ofício. E ele fala da proximidade entre a simplicidade e a elaboração, ou seja, o esforço que todo clássico tem, que todo grande autor tem, de ser simples, de comunicar aqueles pensamentos, aquele ponto de vista, aquela imagem, aquela dramatização que ele quer comunicar do jeito mais claro, mais simples possível. E ele diz que o autor, o grande escritor, expressa o que todas as pessoas sentem, mas o que nem todos são capazes de dizer. Por isso que a forma que ele é capaz de comunicar, ela chega a outras pessoas, não é? Ela pode ser adotada por nós, que somos os leitores. E ele diz que, propriamente, uma literatura católica inclui todos os temas tratados pela literatura, mas que são tratados por um católico, tratados como só um católico poderia tratá-los, ou seja, do ponto de vista de um católico, de alguém que é de uma cultura católica, ainda que o autor não seja necessariamente piedoso. Ele vai mostrar aqueles dilemas vividos por um católico de um ponto de vista católico, sendo ele pessoalmente ou não piedoso. Mas é preciso que ele seja um artista, porque essa simplicidade, esse modo de entender a realidade, de expressá-la de maneira simples, para que outras pessoas adquiram também esse meio de expressão, ou seja, isso que caracteriza o escritor, ele é aprendido, é um ofício. Então, ele tem que ser elaborado pelo esforço pessoal do escritor. E aí ele diz ele compara a ciência e as letras, e tal como o objetivo da ciência é a verdade, não a criação de um Euclides ou um Newton católicos. Ele fica preocupado porque há uma série de grandes cientistas e muitas vezes grandes escritores que são anticatólicos. Bom, isso é critério suficiente para desprezá-los? Não. E aí que entra a importância da literatura em vernáculo, dos clássicos da língua inglesa, por exemplo. Newman diz:
que, olha, os clássicos não católicos precisam ser lidos porque eles são grandes livros, porque o John Milton, por exemplo, é um grande poeta, porque há grandes bispos anglicanos que escreveram livros maravilhosos e o católico precisa conhecê-los. Vejam que a língua vai se desenvolvendo e a língua se desenvolve, o desenvolver da língua, o desenvolvimento da língua é um modo de pensar, um modo do ser humano se situar na realidade. E com a transmissão, com a tradição artística, existe um aperfeiçoamento na maneira de se contar. E esse aperfeiçoamento precisa ser conhecido pelo escritor. No caso da língua inglesa, na época do Newman, a gente está falando de meados do século XIX, é uma literatura clássica composta sobretudo, mas não só evidentemente, mas sobretudo por protestantes. E é necessário que o católico os conheça para que ele possa desenvolver a sua capacidade de expressão. Veja, é uma visão de mundo de um católico, uma tentativa do católico se expressar, porém aproveitando-se de todos os excelentes recursos que foram conquistados por outros autores, muitos deles anticatólicos, como o exemplo que o Newman dá é do Gibbon, né, que escreveu A Declínio e Queda do Império Romano. Ele diz, olha, é um autor maravilhoso, absurdamente anticatólico. Muitas das informações que ele passa nos livros são imprecisas e, no entanto, é um dos grandes gênios da língua inglesa. Ele diz que só então seria possível, no futuro, que os autores católicos conquistassem um espaço na literatura de língua inglesa. Vejam o que ele está dizendo aqui. Para ser um escritor católico, reconhecidamente católico, é preciso primeiro ser um bom escritor, conhecer o ofício, conhecer a literatura do idioma em que você está escrevendo, conhecer aquela tradição, ver como ela foi aperfeiçoada e o que você ainda pode contribuir. Pois bem, a primeira coisa que eu quero comentar é que foi exatamente isso que o Newman fez. O Padre Anker comentava, o Padre Anker, para quem não conhece, foi um grande estudioso de São John Henry Newman, falecido há poucos anos, um dos grandes promotores da causa de primeiro beatificação, depois da canonização de São John Henry Newman, também um apóstolo da ideia de que São John Henry Newman seja nomeado doutor da consciência, não é, da igreja. E o Padre Anker, a primeira graduação que ele fez foi em literatura, não é, em Cambridge, eu acho. Ele estudou tanto em Oxford quanto em Cambridge. Eu acho que ele estudou literatura em Cambridge, depois ele estudou teologia em Oxford e deu aula em Oxford também, mas enfim. O fato é que lá ele conheceu a obra de São John Henry Newman. Veja, no meio já não protestante, não é falando da Inglaterra moderna e da Inglaterra contemporânea, mas propriamente secularizado, São John Henry Newman era estudado junto com esses outros autores protestantes de que ele mesmo falou. Ou mesmo com autores céticos, como David Hume, por exemplo, que o próprio Newman menciona como importante para a língua inglesa. Ou seja, o Newman conseguiu se situar na língua inglesa porque ele foi um grande escritor. Ele conseguiu conquistar essa simplicidade e a palavra, sempre a palavra justa, o meio adequado de se expressar. O seu estilo foi perfeito. Newman foi um grande escritor e se tornou um clássico da literatura inglesa, sendo católico. E eu posso lhes dar o exemplo contrário, né? O Newman fala de um país ainda sobretudo protestante, né? Falando antes da secularização, de novo lembrando que nós estamos em meados do século XIX, a literatura inglesa é uma literatura então sobretudo protestante, não? E eu pensei num outro exemplo, num exemplo contrário, por assim dizer, no caso da língua espanhola. Vejam, nenhum autor, mesmo que ele seja ateu, pode se tornar um bom escritor, conhecer bem a língua espanhola sem ler Santa Teresa, sem ler São João da Cruz, sem ler Frei Luís de Granada, Frei Luís de León, Quevedo, Lope, Calderón, etc, etc. Todos católicos. Isso é inescapável, porque esses são os grandes autores da língua. Veja, estamos falando aqui de santos, muitos deles, né? Santa Teresa é doutora da igreja e uma das grandes escritoras da língua espanhola. Percebam aqui, reitero, nenhum ateu pode se furtar a ler essa grande escritora que foi uma santa da igreja católica, né? E diz aqui São John Henry Newman, nesse ensaio, eu tirei aqui uma citação que é muito interessante. A obra do homem terá o sabor do homem.
tanto nos seus elementos e poderes excelentes e admiráveis, como na sua tendência à desordem e ao excesso, ao erro e ao pecado. Assim será a sua literatura. Ela terá a beleza e a força, a doçura e a categoria do homem natural, e, com toda a sua riqueza e grandeza, ofenderá os sentidos daqueles que, nas palavras do apóstolo, estão realmente exercitados para discernir entre o bom e o mal. O que isso quer dizer? Significa o seguinte, que a literatura humana tem características humanas, e uma das principais características humanas é a do pecado. Eu vou pegar um exemplo de um escritor que se intitulava agnóstico, inglês, prêmio Nobel, William Somerset Maugham. Ele nunca foi anticatólico, nunca foi hostil ao catolicismo, ele era bastante hostil ao anglicanismo, em que ele foi criado, mas não a Igreja Católica, não é? E um agnóstico. E no livro que é considerado a obra-prima dele, o romance A Servidão Humana, ele descreve aquele personagem, né, o Philip. O Philip é um desesperado, ele não acredita em nada. E essa é uma experiência humana comum. A experiência da descrença, sobretudo na modernidade, ela é absolutamente comum. A experiência do desespero, aquilo, por exemplo, que o Jean-Paul Sartre narra da náusea em relação à vida, veja, não é uma experiência exclusiva de um ateu existencialista. Um católico pode sentir isso, mesmo que como tentação ele pode sentir. Agora veja, diferentemente de Jean-Paul Sartre ou do William Somerset Maugham, como é que um autor católico trata desse tema? A gente pode ter um Walker Percy, por exemplo, nós podemos ter as peças de teatro do Gabriel Marcel, nós podemos ter um autor contemporâneo como Juan Manuel de Prada. Como é que o autor católico trata desse tema? Bom, ou Graham Greene, o flerte com o suicídio, como a gente vê no Scobie, em O Cerne da Questão. Ele trata isso como só um católico pode tratar. Veja, um problema, uma dor contemporânea, uma dor que é experimentada por todos, que ela é bem retratada desde que o autor conheça o seu ofício. Flannery O'Connor fez isso também, Walker Percy, estou lembrando agora, não é? E, no entanto, como só um católico pode tratar. Ou seja, como é que aquele personagem, por exemplo, vamos pensar num personagem católico, um personagem que tem raízes católicas, como o Scobie, que é um católico, no cerne da questão, como é que ele lida com a possibilidade do suicídio, com a tentação do suicídio, do desespero, ou como um personagem como El Binks, por exemplo, que foi objeto da nossa primeira aula de introdução ao romance católico, dedicada ao livro do Walker Percy, The Moviegoer, o primeiro romance do Walker Percy. Bom, a mãe dele era católica, ele não. Como é que o catolicismo influencia ele? Como é que ele vai vendo, se aproximando do cotidiano e de repente ele vai se aproximando aos poucos da igreja? São caminhos diferentes, mas que, veja, só católicos podiam tratar desse caminho. Isso acabou de me dar uma ideia, já vou anunciar para vocês. Existe uma perspectiva crítica muito grande sobre o cerne da questão do Graham Greene, como se ele estivesse tratando com benevolência o suicídio do Scobie, quando, primeiro, eu não tive essa impressão com a leitura, segundo, o próprio Graham Greene diz que não é isso. Ou seja, é capaz de gerar confusão até mesmo entre os católicos, mas é um católico tentando, com a cosmovisão dele, com a técnica literária, retratar um problema humano concreto. Então vejam, o que São John Henry Newman diz nesse ensaio é um projeto, é o que ele desejava para a Universidade Católica de Dublin, é a formação que ele desejava que os alunos tivessem para que no futuro pudessem se tornar autores católicos. O fato é que São John Henry Newman continua a influenciar os autores católicos até hoje. O que acontece depois de São John Henry Newman em língua inglesa, sobretudo nos Estados Unidos, sobretudo na Inglaterra, primeiro nos Estados Unidos em seguida, em termos de literatura católica, é um negócio maravilhoso. O que acontece é que São John Henry Newman é lido pelos escritores, pelos artistas católicos e é levado a sério. Então acontece um renascimento gigantesco na literatura católica, um avanço absurdo no romance católico. Em língua inglesa, só para citar algumas influências mais próximas de São John Henry Newman: Maurice Barron, meu romancista favorito, sobre quem eu gravei uma aula aqui também, Chesterton,
Belloc. Belloc conheceu São John Henry Newman quando ele era criança, porque ele estudou no colégio de Edgbaston, em Birmingham. Aubrey de Vere, Evelyn Waugh, de quem eu falei também, eu falei sobre a obra-prima dele, Brideshead Revisited. Muriel Spark, eu falei também sobre ela, Memento Mori. Alice Thomas Ellis, George Mackay Brown, dediquei uma aula a ele. Compton Mackenzie, Oscar Wilde, Antonia White, Carol Houselander, Mary Josephine Ward, Graham Greene, que eu já acabei de mencionar. Todos esses grandes autores beberam diretamente na fonte de São John Henry Newman, obviamente sem deixar de beber na fonte maior da literatura em língua inglesa, com a diferença de que, bom, todos esses aqui eram católicos, boa parte deles conversos. Eles levaram a técnica literária para uma visão católica da realidade, foi isso que eles fizeram. Autores do século passado nos Estados Unidos que também receberam influência de São John Henry Newman. Walker Percy, já a primeira aula foi sobre ele, como eu disse. Ele tem ensaios sobre o papel do escritor católico, ensaios que na sua concepção se aproximam muito de São John Henry Newman. Flannery O'Connor, também o livro Mystery and Manners, recentemente foi traduzido e publicado em português pela Realizações, é um livro maravilhoso. Caroline Gordon, amiga da Flannery O'Connor. E a influência de São John Henry Newman não para por aí, porque segue em outro revival, em outro renascimento da literatura católica que está acontecendo agora, no nosso tempo. Existe nos Estados Unidos uma grande quantidade de autores contemporâneos que estão publicando os seus primeiros romances dentro dessa visão católica da realidade, que bebem diretamente na fonte de São John Henry Newman também, que são Joshua Wren, Katie Gall, Phil Clay, Kirsten Valdez Quayle, Randy Boyagoda, Sally Thomas. Só coloquei aqui os romancistas, né? Gente que já tem romance publicado aqui. Joshua Wren publicou o primeiro romance dele, Katie Gall também o primeiro romance, Phil Clay também, Kirsten Valdez Quayle também, Randy Boyagoda já tem uma obra um pouquinho mais vasta, Sally Thomas acabou de publicar o primeiro romance dela, Works of Mercy também. E aqui no Brasil, que eu saiba, tem um sacerdote, dos autores eu não sei, os que eu sei que leram São John Henry Newman, o romancista que eu sei que leu São John Henry Newman, com certeza é o Geraldo Vieira. Mas o exemplo que eu trouxe aqui é de alguém que dedicou um livro excelente a São John Henry Newman, que é o padre Maurílio Teixeira Leite Penido, que foi influenciado pelo pensamento de São John Henry Newman na sua teologia e também no seu estilo literário. O padre Penido foi um grande escritor, ele se apaixonou por São John Henry Newman quando ele conta, no livro Cardeal Newman, que aliás é um livro maravilhoso, que ele estava estudando na França, me parece, aí ele ganhou de presente, porque ele se desenvolveu muito bem no curso de inglês, aí ele ganhou de presente a Apologia Pro Vita Sua, de São John Henry Newman, que está aqui do meu lado, e então ele diz, namorei-me dele, não é? E essa influência de São John Henry Newman, vejam a força disso aqui. O Newman, que ele mesmo entrou no hall dos prosadores clássicos da língua inglesa, teve um papel absolutamente fundamental, e ainda tem na literatura católica dos séculos 20 e 21 em língua inglesa, com essa preocupação, a preocupação primeiro do ofício. O autor tem que conhecer bem o seu ofício, portanto, ele tem que conhecer a literatura, seja ela protestante ou secularizada da sua época. Ele precisa conhecer os clássicos, ele precisa estar plenamente instalado no modo de pensar das pessoas do seu tempo, pelo simples fato de que ele também faz parte do seu tempo. E por isso que não é estranho vermos aqui os autores que se converteram ao catolicismo. Bom, eles também tiveram seus desesperos, suas dores de cabeça com o sofrimento da sua época. Walker Percy, eu falei, dei dados biográficos dele na aula sobre The Moviegoer, também foi um desesperado em algum momento. Então é fundamental que o autor conheça e viva no seu tempo, para que ele possa depois, como um católico, e só como um católico, retratar aquela inquietude, retratar aquela possibilidade humana, retratar aquele sofrimento concreto, do ponto de vista da cosmovisão católica, sempre com atenção à qualidade do ofício. É isso, pessoal, é o que eu queria dizer neste vídeo breve sobre a influência de São John Henry Newman.